Tipos de serviços em Cloud Computing. Bom, tipos de serviços é muito importante você ter esse entendimento. Se você for começar a trabalhar com nuvem, esse tipo de serviço tem que estar claro na sua cabeça. Bom, os principais deles aqui que eu posso te citar nesse momento é o IaaS, o PaaS, o SaaS e esses dois últimos aqui, eles são novos conceitos, que é o CaaS e o FaaS. Indo para o primeiro aqui, que é o Infrastructure as a Service, é basicamente o que a própria sigla diz, ela entrega. É um serviço baseado em infraestrutura. Ao invés de você ter toda a sua infraestrutura, você vai contratar um serviço para tê-la. O PaaS é uma plataforma como serviço. Por exemplo, um banco de dados SQL Server 2018, ele poderia ser considerado, na verdade ele é considerado um PaaS, porque ele é uma plataforma como serviço. Você não tem que desenvolver um banco de dados, colocar na nuvem e utilizar. Você já contrata uma plataforma existente. A mesma coisa para o SaaS é o Software as a Service, é o software como serviço. Neste modelo aqui, você não precisa nem construir nada, você simplesmente vai lá, aluga um serviço e só utiliza ele. O CaaS é um conceito novo, como eu falei, que é o Container as a Service, no caso de containers, e o FaaS é um Function as a Service, como eu falei também anteriormente sobre as functions. Falando um pouquinho mais aqui sobre o IaaS, dando mais ênfase nele, é o Infrastructure as a Service. Esse modelo aqui, o provedor de serviços cloud disponibiliza para você os serviços voltados para a infraestrutura. Por exemplo, hardware, backup, VMs, dentro de outras opções a mais que você pode ter também. Então, como que você aplicaria isso no seu dia a dia? Se você precisa de hardware, de backup, de VMs, você tem duas escolhas. Ou você pode comprar isso, adquirir e arcar com todos os custos, ou você simplesmente compra isso, aluga isso como serviço do Microsoft Azure. Ele tem esses serviços prontos para você. Você simplesmente vai lá, escolhe e utiliza. Já no modelo PaaS, que é o Platform as a Service, que a gente vai falar agora, diferente do Infrastructure como Service, você tem aqui uma plataforma focada em desenvolvimento de aplicativos na nuvem. Então, se você está pensando em desenvolvimento de software, mas você não quer ter a preocupação de gerenciar toda a parte física, você simplesmente usa uma plataforma que já está pronta, porém a Microsoft vai cuidar de toda a parte de infraestrutura para você. Eu dei um exemplo aqui do banco de dados SQL Server. Então, vamos imaginar o cenário que você precisa utilizar o SQL Server, que é um banco de dados, para fazer algum tipo de aplicação. Se você fizer isso dentro da sua empresa, você possivelmente vai precisar de alguma pessoa que tenha o conhecimento necessário para manter tanto a parte de infraestrutura rodando, como também o banco de dados rodando. Agora, imagine um cenário onde o seu banco de dados cai. O que você vai fazer? Se você tiver o conhecimento, você vai arrumar, mas e se você não tem o conhecimento? Então, nesse cenário, se você usa um PaaS, uma plataforma como serviço, a Microsoft é responsável por isso. Com certeza vai ter lá uma equipe 100% dedicada para arrumar o problema quando ele vier a acontecer. Então, você simplesmente vai utilizar aquilo como plataforma, não vai se importar se a infraestrutura precisa de mais memória, se o seu banco precisa de mais escala ou não. Essa escala, quem define é você. Você simplesmente contrata, usa e não se preocupa com a parte de infraestrutura. A parte de SaaS, ela se remete a software como serviço. Existem diversos tipos de exemplos que eu poderia te dar, como por exemplo o Office 365. Ele é um serviço que você contrata e dentro dele você tem outros subserviços, como por exemplo e-mail, drive, etc. Mas veja, você está alugando um software para você usar. Você não é a pessoa que é dona daquele serviço. Ele é um modelo de locação, onde você simplesmente adquire ele totalmente. Um exemplo, mais uma vez, Office 365, SharePoint Online e todas as ferramentas de Modern Workspace, de Workplace que nós temos hoje, que seria, por exemplo, PowerPoint, seria, por exemplo, Microsoft Word. Isso daí você não precisa instalar, você simplesmente vai lá na nuvem mesmo, você pode utilizar um Word hoje, um Excel. Então, a diferenciação, veja, é da esquerda para a direita. IaaS
é você que se preocupa, o hardware é seu. O PaaS, você utiliza a plataforma como serviço. E o SaaS, você é um mero usuário. Você é um usuário de um Office 365. Você é um usuário de SharePoint. Você não se preocupa com nenhum aspecto técnico, ou de performance, ou de hardware, que tem acerca disso. Bom, essa imagem aqui, ela resume praticamente o que eu acabei de falar. Veja aqui, da esquerda para a direita, tudo que está em azul é o que você tem que gerenciar. Então, no modelo on-premise, ou seja, na sua empresa, de baixo para cima nós temos networking, nós temos storage, nós temos servers, e isso tudo, quem tem que gerenciar é você mesmo. Qualquer problema que existir, você é a pessoa que vai ter que resolver. Já no modelo IaaS, que é o Infrastructure as a Service, tudo que está em verde é o que você não vai ter que gerenciar. A Microsoft vai gerenciar para você. Toda a parte de rede, toda a parte de storage, toda a parte de servers e virtualização não é problema seu. Agora, do sistema operacional para cima é você que vai lidar. Ou seja, o sistema operacional, toda a parte de middleware, runtime. Quando eu falo runtime, significa se você vai instalar lá um .NET, você vai instalar um runtime de Java, enfim. A parte de dados e aplicações é com você. Tá? No modelo PaaS aqui, a terceira coluna da esquerda para a direita, tudo que está em verde, a Microsoft vai gerenciar para você. Networking, Storage, Server, Virtualização, OS, Middleware e Runtime. E no caso, você vai se preocupar só com os dois que estão em azul ali, que é o Data e Application. Você vai utilizar isso através de uma plataforma. E no modelo SaaS, que é o último à sua direita, que está tudo em verde, nós não gerenciamos nada. Simplesmente somos usuários e pagamos pela utilização. A escolha de cada um desses é particular, ela é sua, depende do modelo de negócio que você quer tratar. Então, se você está indo mais para o modelo de usuário, pense num SaaS. Se você quer utilizar uma plataforma como serviço, por exemplo, um SQL Server, pense num PaaS. Tá? Grande destaque no PaaS aqui, porque toda a parte de escala, toda a parte de servidores, toda a parte de rede, você não se preocupa. É muito mais fácil lidar com isso. A parte de infraestrutura como serviço, de um certo modo você gerencia, de um certo modo você não gerencia. E a parte do on-premise, que é dentro da sua empresa ou dentro da sua startup, enfim, é você que tem que lidar com tudo. Então, dado esses modelos, balancie, pense o que é melhor para o seu cenário e tome a decisão correta.